Você tem medo do fracasso? Nesse vídeo eu vou te falar a chave para você se libertar desse medo que é proeminente da maioria das pessoas. Só que antes disso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Naubert Moura aqui na área, diretamente do velho continente europeu, aqui em Portugal. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui que impede, cara, a maioria das pessoas de evoluírem na vida delas simplesmente por conta desse medo. Eu lembro que antes de vir para a Europa, tinha muito essa questão desse medo. E eu tenho autoridade por falar desse assunto porque esse medo esteve comigo durante grande parte do tempo. Só que eu descobri a raiz desse medo. Eu descobri a raiz dele. Muitos não têm clareza disso. E eu falo isso constantemente. Provavelmente você tá vendo esse vídeo aqui, mas você me acompanha no Instagram, @NalbertMoura, ou até aqui no próprio YouTube e outros canais também, você sempre vai ver eu falando isso. Que se você estar com medo de fracassar, com certeza você está ligando para a opinião de alguém. Alguma pessoa do seu círculo e tudo mais, você tá com medo da opinião dessa pessoa. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente tem esse certo receio, é porque está implantado na nossa mente que se a gente fracassar, a gente não vai ter o amor, não vai ter o respeito, não vai ter, não vai ser amado como a gente gostaria de ser. E para evitar de acontecer isso, a gente se retrai. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Ela não faz o que precisa ser feito por conta do medo de fracassar. Só que só pelo fato dela não fazer aquilo, ela já fracassou. Então você tem que se perguntar, não importa o que você for fazer na sua vida, não importa o estágio que você esteja agora. Eu sei que você tem algum certo receio do futuro, você não sabe o que vai acontecer. E isso causa um medo, isso causa um receio. Mas isso está intimamente ligado com um padrão comportamental que a gente tem de estar sempre pensando no pior cenário possível. Aí você fala, não, mas por que isso acontece? Eu acredito, cara, que antigamente isso era uma enorme capacidade do ser humano de se manter sobrevivente. Então, o cara que lá na época das cavernas ficava olhando a paisagem, ficava olhando as coisas, contemplando a natureza, cara, não vivia, não sobrevivia. Por quê? Chegava um gorila, chegava um animal selvagem e matava esse cara. Então, o que acontecia com os que sobreviviam? Eram aqueles que conseguiam prever o que poderia vir a acontecer. Só que ele tinha que prever o pior cenário possível daquilo que poderia vir. Então a mente criou um padrão comportamental de quê? De que tudo aquilo que eu for fazer, cara, vamos pensar no pior cenário possível. Isso vai de encontro à minha vida? Isso vai de encontro àquilo que se, tipo, se eu errar aqui, eu tenho um risco à minha própria existência? E ao longo dos tempos, isso veio, tipo, perdurando como herança genética. Então a gente tem esse padrão comportamental. Aí você me fala, Naubert, como mudar esse padrão comportamental? Existe uma técnica que eu utilizo muito, que, cara, para mim essa técnica deveria ser ensinada nas escolas e dificilmente não ensina às vezes nem um básico, vai ensinar essa técnica, que é de ressignificação mental. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre reenquadramento mental, é basicamente a mesma coisa.
Mas quando você ressignifica aquele pior cenário negativo, mas você coloca um cenário positivo, o que você vai acontecer? Você vai acabar mudando o seu padrão comportamental. Então, toda vez que você pensar naquilo, no seu desejo, em algo que você quer, cara, às vezes você quer mudar de país, às vezes você quer abrir uma empresa, às vezes, cara, tem gente que quer passar numa prova da faculdade, quer fazer um TCC, quer arrumar uma namorada, quer chegar em alguém, mas vier aquele padrão comportamental negativo, você precisa ressignificar. O que é ressignificar? É você dar outro significado. Então a sua mente deu aquele significado negativo. Você tem o poder de pegar aquele significado, trocar ele e escolher o que você quiser. E por que isso é poderoso? Porque você consegue fazer isso várias vezes e você muda o seu comportamento. Então, em vez de você se afastar dos seus objetivos, você vai em direção a eles, porque você está ressignificando o tempo todo. Você tem que aprender a fazer isso o tempo todo e criar um padrão comportamental. É muito difícil eu ter um pensamento negativo sem eu conseguir ressignificar. Muito difícil, é muito difícil. Sempre quando vem uma linha de pensamento negativo, eu já ressignifico ela para algo positivo. É muito rápido, é muito rápido. Entendeu? Então, o que acontece? Você precisa aprender a ressignificar. E tanto quanto ressignificar o pior cenário possível, tanto quanto você não querer agradar essa pessoa que você não faz as coisas com medo de desagradar ela. É alguém da sua família, é alguém do seu círculo social, é um irmão, é uma tia, alguém que você, tipo, você fala, caramba, se aquela pessoa me criticar. Na maioria das vezes, a raiz das coisas e tudo mais. Só que também tem a autocrítica. Tem a autocrítica. Entendeu? Só que eu fico pensando, se você tivesse numa ilha e não tivesse ninguém, e você fosse fazer algo, você ia ter medo de fazer aquilo? Na maioria das vezes não, porque não tinha ninguém lá pra olhar. Entendeu? Não tinha ninguém lá pra te julgar. Então você pega e faz tranquilamente. Mas o medo da opinião do outro, essa insegurança, é porque você está ligando mais para uma voz exterior do que para uma voz exterior. Então foi o que eu vim fazendo nos últimos aí, desde 2016, né? Nos últimos aí quase 6 anos, 7 anos. Então, tipo, é um treino mental. Você ressignificar as coisas, aprender a transfigurar as coisas de uma coisa negativa para uma coisa positiva é um treino mental. Porque imagina, você passa a vida toda, você já tem uma herança genética dos seus antepassados, de estar pensando no pior cenário possível. E você ainda passa grande parte aí, 20 anos da sua vida, 15 anos da sua vida, 30 anos, tem gente que passa a vida toda com o pior cenário possível na mente. Você quer mudar isso do dia para o outro? Não tem como. Não tem como. Então, é um processo de constante evolução. É um processo de ressignificação e constante evolução. Muitas pessoas falam, não, bicho, você é muito corajoso e tal, e você ir para outro país assim, sozinho e tal. Eu fico vendo, falando, caramba, isso para mim é tão normal hoje em dia, super normal. Por quê? Porque eu mudei o meu padrão de comportamento mental, tanto físico e tudo mais. Que as coisas começou a ficar de uma forma
cada vez mais fáceis através da ressignificação. E isso te dá recursos para poder lidar com os problemas. Você lidar com o medo, esse medo preeminente do fracasso. Então eu te falo, ressignifique todo momento. Sempre que vier um pensamento negativo, ressignifique. Uma parada muito que eu já até gravei vídeo no canal sobre isso é a meditação. Ela vai te ajudar muito você pegar esses pensamentos negativos e você ressignificar, porque você vai estar mais consciente. Entendeu? Então pega, aplica isso aqui. Não assiste o vídeo aqui só por... Ah, vou assistir um vídeo ali sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento ali. E não aplica, não vai adiantar de nada se você não aplicar. Então, tarefa. Passa pelo menos uma semana, 7 dias, ressignificando tudo negativo que te acontecer. Você ressignifica para algo positivo. Ou você estiver imaginando o pior cenário possível, você ressignifica o tempo todo, o tempo todo. Você vai perceber a mudança, a diferença que vai ser na sua vida. Fechou? Tamo junto, bora pro game e vamos fazer acontecer. É nóis.